Imagine só, um segurança de shopping expulsa uma das maiores personalidades do Brasil sem reconhecê-lo. Carlos Mendonça, pai de família e trabalhador dedicado, apenas seguia as regras quando impediu Silvio Santos de acessar uma área restrita do Shopping Morumbi. O que poderia ter sido um desastre para sua carreira transformou-se em algo inimaginável. Se você valoriza histórias de integridade e caráter, não deixe de se inscrever no canal e compartilhe nos comentários de qual região do Brasil você nos acompanha. A reação de Silvio Santos não apenas surpreendeu Carlos, mas comoveu o Brasil inteiro e mudou para sempre o destino de uma família honesta. Acompanhe-me e descubra a história completa deste encontro que nos lembra o valor de fazer o certo, mesmo quando ninguém está olhando. O Shopping Morumbi brilhava com suas luzes douradas naquela tarde de domingo. Era início de dezembro e a decoração natalina transformava o amplo espaço em um cenário mágico, com árvores ornamentadas e guirlandas penduradas nas vitrines. O fluxo de pessoas era intenso como de costume aos finais de semana, com famílias aproveitando o ar-condicionado que oferecia alívio ao calor característico do verão paulistano. Carlos Mendonça, 32 anos, trabalhava como segurança no shopping há apenas 3 meses. Ex-policial militar, ele tinha encontrado no serviço privado uma forma de complementar a renda para pagar a faculdade de Direito que cursava no período noturno. Disciplinado e atento, Carlos seguia à risca o protocolo de segurança, algo que lhe rendeu elogios do supervisor durante o breve período em que estava empregado. Naquele domingo, Carlos fazia a ronda pelo 2º andar quando notou um senhor de idade avançada, usando óculos escuros, boné e roupa simples, que caminhava desacompanhado perto da praça de alimentação. O que chamou sua atenção não foi a aparência do idoso, mas o fato de que ele havia entrado em uma área restrita, um corredor que levava aos escritórios administrativos do shopping, claramente sinalizado com placas de acesso restrito. Com licença, senhor, esta área não é permitida para visitantes, disse Carlos, aproximando-se com postura firme, mas educada. O senhor, que parecia distraído observando o movimento, virou-se com um sorriso característico. Ah, meu filho, eu estava só dando uma olhadinha. Esse shopping mudou tanto desde a última vez que estive aqui. Sabe como é? A gente fica curioso, respondeu o idoso com uma voz inconfundível e um sotaque peculiar que Carlos, estranhamente, achou familiar. Compreendo, senhor, mas preciso pedir que retorne à área de circulação comum. São normas de segurança, explicou Carlos, gesticulando em direção ao corredor principal. Mas eu só queria ver como ficou essa parte nova. Você sabia que eu conheço o dono desse shopping? Comentou o senhor, ainda sorridente. Carlos ouviu aquela frase tantas vezes em seu trabalho que já havia se tornado um clichê. Era comum visitantes tentarem burlar regras, alegando conhecer pessoas importantes. Senhor, por favor, todos precisam seguir as regras de segurança, independentemente de quem conheçam, respondeu Carlos, mantendo o profissionalismo, mas com firmeza aumentada na voz. O senhor, percebendo a seriedade do segurança, assentiu com a cabeça, mas antes de se afastar, olhou para Carlos por cima dos óculos escuros e disse: tudo bem, tudo bem. Mas é uma pena. Queria ver como ficou a reforma do escritório. Da próxima vez, venho com meu crachá, concluiu com uma risada peculiar que ecoou pelo corredor. Carlos acompanhou o idoso até a saída da área restrita e observou enquanto ele se afastava, caminhando de forma lenta, mas determinada, em direção às lojas. Foi apenas quando o senhor estava a alguns metros de distância que Carlos sentiu um frio na espinha. Aquela voz, aquela risada, o jeito de falar. Seria possível? Ei, Mendonça, tudo tranquilo no setor? Perguntou Rodrigo, outro segurança, que se aproximava para o revezamento. Sim, só tive que pedir para um senhor sair da área restrita. Nada demais, respondeu Carlos, ainda olhando na direção em que o idoso havia seguido. Bacana. Aliás,
Você não vai acreditar, mas estão comentando que o Silvio Santos está no shopping hoje. A gerente da Riachuelo disse que ele passou por lá há uns 20 minutos. Ficou todo mundo alvoroçado, comentou Rodrigo, ajustando o rádio. Comunicador no uniforme. Carlos sentiu o sangue gelar. Não poderia ser. Tinha acabado de expulsar uma das figuras mais emblemáticas da televisão brasileira de uma área do shopping. O homem que ele abordou era realmente Silvio Santos? Como assim? Tem certeza? Carlos questionou, tentando disfarçar o nervosismo. Parece que sim. Disseram que ele está com um boné e óculos escuros, tentando passar despercebido. Mas você sabe como é, né? Aquela voz é inconfundível, respondeu Rodrigo rindo. Naquele momento, Carlos teve certeza. Acabara de tratar Silvio Santos, o dono do SBT e uma das maiores fortunas do Brasil, como um visitante comum tentando burlar as regras de segurança. Seu coração acelerou, imaginando as possíveis consequências. Afinal, Silvio não era apenas uma celebridade qualquer, era um dos empresários mais influentes do país. O restante do turno de Carlos passou como um borrão. Sua mente alternava entre o profissionalismo de ter cumprido seu dever e o temor de ter cometido um erro que poderia custar seu emprego. A cada minuto, esperava ser chamado pelo rádio para comparecer à administração e receber uma advertência, ou pior. Enquanto isso, nas redes sociais, o burburinho já começava. Uma cliente que estava na praça de alimentação havia filmado discretamente o momento em que Silvio Santos caminhava pelo shopping e a breve interação com o segurança já estava circulando em grupos de WhatsApp. O vídeo, embora distante e sem áudio claro, mostrava claramente o apresentador sendo direcionado para fora da área restrita por Carlos. No final do turno, Carlos foi surpreendido por uma chamada no rádio. "Segurança Mendonça, por favor, compareça à sala da administração imediatamente", anunciou a voz do coordenador de segurança. Com o coração na mão, Carlos dirigiu-se ao escritório, preparando-se mentalmente para o pior. Na sala da administração, encontrou seu supervisor, Ricardo, e a gerente-geral do shopping, Márcia, com expressões sérias. "Carlos, precisamos conversar sobre um incidente que ocorreu hoje à tarde", começou Márcia, gesticulando para que ele se sentasse. "Sim, senhora. Acredito que sei do que se trata", respondeu Carlos, respirando fundo. "Você abordou um visitante na área restrita do segundo andar, correto?", questionou Ricardo. "Sim, senhor. Era um senhor de idade que havia entrado no corredor dos escritórios. Segui o protocolo e pedi educadamente que ele retornasse à área comum", explicou Carlos, tentando manter a voz firme. "E você sabia quem era esse senhor?", perguntou Márcia, observando-o atentamente. Carlos hesitou por um momento antes de responder. "No momento da abordagem, não, senhora. Só percebi depois que poderia ser o Silvio Santos." Um silêncio desconfortável preencheu a sala. Carlos sentiu que seu emprego estava por um fio. Foi quando Ricardo quebrou o silêncio com uma risada inesperada. "Pois é, Carlos, era o Silvio Santos. E sabe o que aconteceu?", disse Ricardo, trocando um olhar com Márcia. "Ele ligou pessoalmente para a administração do shopping para elogiar a sua conduta." Carlos piscou várias vezes, tentando processar o que acabara de ouvir. "Como assim elogiar?", perguntou confuso. "Ele disse que ficou impressionado com o seu profissionalismo. Comentou que poucos seguranças teriam a coragem de abordar alguém, mesmo sem reconhecê-lo, e fazer cumprir as regras. Ele valorizou muito isso", explicou Márcia, agora com um sorriso no rosto. A tensão que Carlos carregava nos ombros dissipou-se instantaneamente, dando lugar a uma sensação de alívio e orgulho. Não apenas havia escapado de uma repreensão, como havia recebido um elogio de uma das figuras mais respeitadas do país. "Além disso", continuou Ricardo, "o vídeo da abordagem já está viralizando nas redes sociais. As pessoas estão comentando sobre como foi correto da sua parte seguir as regras, independentemente de quem fosse o visitante."
Carlos não sabia se ficava feliz ou preocupado com a exposição súbita. Sua formação na polícia o havia ensinado a manter um perfil discreto e agora estava no centro das atenções por algo que considerava apenas o cumprimento do seu dever. Ao sair da reunião, Carlos checou seu celular e percebeu que havia dezenas de notificações. Amigos e familiares enviavam mensagens perguntando se era ele no vídeo que circulava. Em poucas horas, sua abordagem profissional a Silvio Santos havia se tornado um pequeno fenômeno nas redes sociais. Naquela noite, ao chegar em casa no bairro da Penha, na zona leste de São Paulo, Carlos foi recebido por sua esposa, Luísa, e seu filho Miguel, de 6 anos, ambos animados com a súbita fama do patriarca. "Pai, você apareceu na televisão!" exclamou Miguel, pulando em seus braços. "O quê? Como assim na televisão?" perguntou Carlos, surpreso. "No Jornal da Noite. Mostraram o vídeo do shopping e falaram que você foi muito correto", explicou Luísa, mostrando no celular a reportagem que havia gravado. Carlos assistiu, atônito, a uma breve matéria no telejornal local que mostrava o vídeo e comentava o profissionalismo do segurança que havia barrado Silvio Santos sem saber quem era. O que mais o surpreendeu foi ver que, no final da reportagem, havia uma nota dizendo que o próprio apresentador havia elogiado a atitude, reforçando a importância de seguir as regras. Enquanto jantavam, o telefone de Carlos tocou. Era um número desconhecido. "Alô?" Atendeu, desconfiado. "Oi? Oi, é o Carlos?" perguntou uma voz inconfundível do outro lado da linha. Carlos quase derrubou o garfo. Era Silvio Santos. Sim, sou eu", respondeu nervoso. "Aqui é o Silvio Santos. Queria agradecer pessoalmente pelo seu trabalho hoje. Gostei muito da sua postura, meu filho. Gente assim que faz o certo. Mesmo quando ninguém está olhando, é o que o Brasil precisa", disse o apresentador com sua característica animação na voz. "Muito obrigado, senhor. Eu só estava fazendo o meu trabalho", respondeu Carlos ainda incrédulo. "É exatamente por isso que estou ligando. Gostaria de convidá-lo para uma visita aos estúdios do SBT na semana que vem. O que acha?" propôs Silvio. Carlos não conseguiu conter o sorriso. A vida tinha realmente formas inesperadas de mudar. "Seria uma honra, senhor", respondeu, mal conseguindo acreditar no convite. Ao desligar, Carlos percebeu que Luísa e Miguel o olhavam com expressões de surpresa e curiosidade. "Era quem eu acho que era?" perguntou Luísa, boquiaberta. Carlos assentiu, ainda processando o ocorrido. "Ele me convidou para visitar os estúdios do SBT", disse, com a voz trêmula de emoção. Naquela noite, Carlos demorou a dormir. Não conseguia parar de pensar em como um simples dia de trabalho, cumprindo seu dever como sempre fazia, havia se transformado em algo tão extraordinário. E, mais importante, como um encontro casual com uma das maiores personalidades do Brasil. Havia reafirmado sua crença de que fazer o certo, mesmo quando ninguém está olhando, sempre vale a pena. O que Carlos não sabia é que aquele telefonema seria apenas o começo de uma série de eventos que transformariam sua vida de maneiras que ele jamais poderia imaginar. A semana seguinte, ao incidente no shopping, passou como um turbilhão para Carlos. O vídeo de sua abordagem a Silvio Santos ganhou ainda mais repercussão, sendo compartilhado em perfis de notícias e programas de entretenimento. Comentaristas elogiavam sua postura profissional, enquanto outros debatiam sobre as celebridades, que tentavam usar sua influência para burlar regras. Em seu trabalho, no Shopping Morumbi, Carlos percebeu uma mudança sutil no tratamento que recebia. Alguns clientes o reconheciam e pediam para tirar fotos. Outros funcionários do shopping o cumprimentavam com mais entusiasmo e seu supervisor passou a consultá-lo com mais frequência sobre questões de segurança. Era como se aquele breve momento de fama tivesse validado anos de trabalho discreto e dedicado.
Na quinta-feira, conforme combinado, Carlos compareceu aos estúdios do SBT em Osasco, na Grande São Paulo. Vestia uma camisa social azul clara, calça jeans e sapatos sociais, o melhor que tinha no guarda-roupa. Luísa insistiu que ele comprasse roupas novas para a ocasião, mas Carlos recusou. "Quero que ele me veja como sou de verdade", argumentou. Ao chegar à entrada dos estúdios, foi recebido por uma assistente de produção chamada Denise, uma mulher de meia-idade com cabelos cacheados e um sorriso acolhedor. "Você deve ser o Carlos, o segurança do shopping, certo?", perguntou ela, estendendo a mão. "Seja bem-vindo ao SBT. O Silvio está ansioso para recebê-lo." Carlos sentiu um frio na barriga. Era surreal estar ali, prestes a conhecer, oficialmente, uma lenda da televisão brasileira. Alguém que fazia parte dos domingos de sua infância e da vida de milhões de brasileiros por décadas. "Obrigado. Confesso que estou um pouco nervoso", admitiu, enquanto seguia Denise pelos corredores do estúdio. "Não precisa ficar. O Silvio é exatamente como você vê na TV. Espontâneo, carismático e extremamente acessível", garantiu ela, enquanto passavam por estúdios onde outras gravações aconteciam. O complexo do SBT era maior do que Carlos imaginava. Corredores extensos, estúdios múltiplos, equipes técnicas movimentando-se de um lado para outro. Era uma pequena cidade dedicada à produção de entretenimento. Após alguns minutos de caminhada, chegaram a uma sala de reuniões com vista para o estúdio principal, onde o programa Silvio Santos era gravado. Lá dentro, além de Silvio Santos, estavam 3 homens de terno que Carlos não reconheceu. "Oi, oi, oi! Chegou o homem do momento!", exclamou Silvio, levantando-se de sua cadeira com aquela energia característica, apesar dos seus mais de 90 anos. Vestia um terno azul marinho impecável e os famosos sapatos bicolores que eram sua marca registrada. "É um prazer enorme conhecê-lo oficialmente, senhor", disse Carlos, apertando a mão que Silvio estendia. "O prazer é todo meu filho. Sente-se aqui." Silvio apontou para uma cadeira ao seu lado. "Quero apresentar algumas pessoas. Este é Roberto Cohen, diretor de programação do SBT. Este é Dr. Paulo Vieira, advogado do grupo. E este é Alexandre Pena, diretor do nosso Departamento de Segurança Corporativa." Carlos cumprimentou cada um deles, intrigado com a presença de figuras tão importantes para uma simples visita. Havia algo mais acontecendo ali. "Ah, Carlos, vou direto ao ponto porque, como você já deve ter percebido, sou um homem prático", começou Silvio, ajustando-se na cadeira. "Fiquei realmente impressionado com sua conduta no shopping. Não apenas pelo profissionalismo, mas pela integridade. Você não se intimidou mesmo quando mencionei que conhecia o dono do shopping e manteve a postura correta." "Obrigado, senhor. Apenas segui o protocolo", respondeu Carlos modestamente. "É exatamente isso que me interessa. Pessoas que seguem protocolos, que respeitam regras, que fazem o certo mesmo quando ninguém está olhando." Silvio fez uma pausa significativa. "Nossa empresa está passando por uma reestruturação no setor de segurança. O Alexandre aqui", apontou para o diretor, "vai se aposentar no final do ano e estamos buscando novos talentos para reforçar a equipe." Carlos sentiu o coração acelerar, começando a entender onde aquela conversa poderia chegar. "Sei que você trabalha no shopping há pouco tempo, mas descobrimos que tem experiência prévia na polícia militar e está cursando direito. É verdade?", perguntou Silvio. "Sim, senhor. Servi na PM por 8 anos e estou no 4º semestre de direito. O trabalho no shopping me ajuda a pagar a faculdade", explicou Carlos. "Excelente. Alexandre, por favor, explique nossa proposta", pediu Silvio, recostando-se na cadeira. O diretor de segurança, um homem de aparência séria na casa dos 60 anos, ajeitou os óculos e olhou diretamente para Carlos. "Senhor Mendonça, estamos oferecendo a você uma posição em nossa equipe de segurança corporativa.
Inicialmente, seria um cargo de supervisor no setor de monitoramento dos estúdios, com possibilidade de crescimento conforme seu desempenho e a conclusão do seu curso de direito. O salário inicial seria 3 vezes o que você recebe atualmente no shopping. Mais benefícios como plano de saúde para você e sua família, auxílio educação e participação nos lucros da empresa. Carlos sentiu como se o ar tivesse sido sugado da sala. A proposta era muito melhor do que qualquer coisa que ele poderia esperar naquele momento de sua vida. Eu não sei o que dizer, balbuciou, genuinamente surpreso. Diga sim, brincou Silvio, com sua risada característica, mas não decida agora. Queremos que você conheça nossas instalações, entenda melhor o trabalho e pense com calma. Alexandre vai mostrar tudo a você hoje, e amanhã pode nos dar uma resposta. Agradeço muito a oportunidade, senhor. É uma honra enorme receber essa proposta, disse Carlos, ainda tentando assimilar o que estava acontecendo. A honra é nossa em encontrar pessoas com caráter neste país, respondeu Silvio, levantando-se. Infelizmente tenho outra reunião agora, mas você está em boas mãos com Alexandre. E não se esqueça, domingo é dia de alegria. Concluiu com seu bordão famoso antes de se despedir e sair da sala, acompanhado pelo diretor de programação e pelo advogado. O resto da tarde foi dedicado a conhecer as instalações do SBT. Alexandre mostrou a Carlos o complexo sistema de segurança da emissora, que incluía câmeras de alta definição, controle de acesso biométrico, equipes de segurança patrimonial e pessoal, além de um moderno centro de monitoramento que supervisionava tudo 24 horas por dia. Nossa maior preocupação não é apenas a segurança patrimonial, mas principalmente a segurança das pessoas, explicou Alexandre enquanto caminhavam pelo estacionamento de funcionários. Temos celebridades, equipes técnicas, funcionários administrativos e visitantes diariamente. Cada grupo tem necessidades específicas. Carlos absorvia cada detalhe, fazendo perguntas pertinentes e compartilhando algumas de suas experiências na polícia militar. Percebia que sua formação seria extremamente útil naquele ambiente, e a ideia de fazer parte daquela estrutura o empolgava cada vez mais. O que você está pensando? Perguntou Alexandre, notando o olhar pensativo de Carlos enquanto observava o movimento no portão principal dos estúdios. Estou pensando em como a vida dá voltas. Há uma semana, eu estava fazendo ronda num shopping, preocupado em pagar as contas e a faculdade. Hoje, estou aqui recebendo uma proposta que mudaria completamente minha realidade, respondeu Carlos sinceramente. Sabe, Carlos, o Silvio tem um olho muito apurado para pessoas. Ao longo de décadas, ele construiu um império identificando talentos onde outros não viam. Não é à toa que tantos apresentadores, atores e executivos de sucesso começaram na casa dele, comentou Alexandre. Se ele viu algo em você, pode ter certeza de que não foi por acaso. Ao final do dia, quando Carlos se despedia de Alexandre no estacionamento, o diretor de segurança fez uma última observação. Amanhã, quando vier dar sua resposta, traga sua família. Acho que seria importante eles conhecerem o lugar onde você vai trabalhar. E tem mais. Sexta-feira é dia de gravação do programa Silvio Santos. Tenho certeza que seu filho vai adorar assistir. Carlos sorriu, imaginando a expressão de Miguel ao saber que assistiria à gravação do programa que tanto gostava de ver aos domingos. Obrigado, Alexandre. Farei isso. No caminho para casa, dirigindo seu Fiat Uno 2010 pelas movimentadas avenidas de São Paulo, Carlos não conseguia conter a emoção. A proposta do SBT representava muito mais do que um aumento salarial. Era a oportunidade de trabalhar em um ambiente mais seguro, com perspectivas de crescimento profissional e, principalmente, de oferecer uma vida melhor para a sua família. Ao chegar em casa, encontrou Luísa ansiosa por notícias.
Miguel já estava dormindo, mas ela havia esperado acordada para saber como havia sido o encontro. E então, como foi? Você conheceu mesmo o Silvio Santos? Perguntou assim que Carlos cruzou a porta. Carlos a abraçou forte antes de responder, as lágrimas brotando em seus olhos. Conheci. E não vai acreditar no que aconteceu? Disse, conduzindo-a até o sofá para contar os detalhes da proposta. Luísa ouviu tudo em silêncio, os olhos arregalados de surpresa. Quando Carlos terminou de explicar, ela também chorava. Você merece isso, Carlos. Merece muito, disse ela, segurando suas mãos. Sempre foi um homem íntegro, dedicado à família, honesto. Se tem alguém que merece uma oportunidade dessas, é você. Aquela noite, deitados na cama, Carlos e Luísa conversaram por horas sobre as possibilidades que se abriam. Com o novo salário, poderiam sair do apartamento alugado e começar a pensar em comprar a casa própria. Miguel poderia estudar em uma escola melhor. Luísa, que trabalhava como caixa em um supermercado, poderia reduzir a carga horária e retomar os estudos de enfermagem que havia interrompido quando engravidou. Você vai aceitar, não vai? Perguntou Luísa, já conhecendo a resposta. Vou, e amanhã vocês vão comigo para conhecer o lugar. Alexandre nos convidou para assistir à gravação do programa na sexta-feira, respondeu Carlos, beijando a testa da esposa. Na manhã seguinte, Carlos pediu dispensa no shopping, explicando a situação ao supervisor. Ricardo, embora lamentasse perder um bom funcionário, mostrou-se compreensivo e feliz pela oportunidade que surgia para Carlos. Você merece, cara. E olha, se não der certo lá, as portas aqui estarão sempre abertas, garantiu com um abraço sincero. À tarde, Carlos, Luísa e Miguel dirigiram-se aos estúdios do SBT. Miguel, vestido com sua melhor roupa, não cabia em si de tanta animação quando soube que veria o Silvio Santos pessoalmente e assistiria à gravação do programa. Pai, será que eu posso participar da Porta da Esperança? Perguntou, referindo-se ao quadro famoso do programa, onde pessoas realizavam sonhos ao abrir uma porta misteriosa. A Porta da Esperança não existe mais, filho. Mas quem sabe você não conhece outros quadros legais? Respondeu Carlos, sorrindo pelo retrovisor. Ao chegarem aos estúdios, foram recebidos novamente por Denise, que os conduziu até a sala, onde Alexandre e Roberto Cohen, o diretor de programação, os aguardavam. Bem-vindos à família SBT, cumprimentou Alexandre, com especial atenção a Miguel, que olhava fascinado para tudo ao redor. E você deve ser o Miguel, o novo fã número 1 do Silvio Santos? O menino sorriu timidamente, escondendo-se parcialmente atrás da mãe. Então, Carlos, pensou na nossa proposta? Perguntou Roberto enquanto serviam café e refrigerante para os visitantes. Pensei sim, e a resposta é sim, respondeu Carlos com convicção. Estou muito honrado com a oportunidade e pronto para começar quando precisarem. Alexandre e Roberto trocaram olhares satisfeitos. Ótimo! Podemos resolver a papelada hoje mesmo, se preferir. E já marcamos sua integração para segunda-feira, disse Alexandre, abrindo uma pasta com documentos. Enquanto Carlos e Luísa conversavam sobre os detalhes do contrato e benefícios, Denise levou Miguel para conhecer alguns estúdios. Quando retornaram, o menino estava radiante, carregando uma sacola com presentes, uma camiseta do SBT, uma caneca do Chaves e um conjunto de brinquedos promocionais de programas infantis. Pai, eu vi onde gravam o Bom Dia em Cia, e a tia Denise disse que amanhã vamos sentar na plateia do programa do Silvio Santos, exclamou Miguel, saltitando de excitação. Carlos sorriu, feliz por ver a alegria do filho. Naquele momento, teve certeza de que havia tomado a decisão certa. Após assinar o contrato e acertar os últimos detalhes, a família foi convidada para um tour completo pelos estúdios. Carlos notou como Luísa, geralmente reservada, estava encantada com tudo, fazendo perguntas e tirando fotos para mostrar
aos amigos e familiares. No final do dia, quando estavam prestes a ir embora, uma surpresa. Silvio Santos apareceu no corredor, acompanhado por alguns assistentes. Ao ver Carlos e sua família, fez questão de parar para cumprimentá-los. "Oi, oi, oi, essa deve ser sua família", exclamou, aproximando-se com aquela energia característica. Carlos fez as apresentações, e Silvio foi especialmente gentil com Miguel, agachando-se para ficar na altura do menino. "E você, rapaz, gosta do meu programa?", perguntou com aquele sorriso que encantava gerações. "Gosto muito. Meu quadro favorito é o Jogo das Três Pistas", respondeu Miguel, superando a timidez inicial. "Ah, é um ótimo jogo. Quem sabe amanhã você não assiste à gravação desse quadro, hein?", sugeriu Silvio, bagunçando carinhosamente os cabelos do menino. Antes de se despedir, Silvio voltou-se para Carlos. "Fico feliz que tenha aceitado nossa proposta. Pessoas com seu caráter são raras hoje em dia, e precisamos delas para construir um Brasil melhor", disse com sinceridade. "Bem-vindo à família SBT." Aquele aperto de mão significava muito mais do que um simples cumprimento. Para Carlos, representava o início de uma nova fase, uma oportunidade surgida da mais inesperada das situações. No caminho de volta para casa, o carro estava silencioso, cada um imerso em seus próprios pensamentos. Foi Miguel quem quebrou o silêncio com uma observação surpreendentemente madura para seus 6 anos. "Pai, você fez a coisa certa naquele dia no shopping, né? Por isso o Silvio Santos gostou de você." Carlos olhou para o filho pelo retrovisor, emocionado com a percepção do pequeno. "Sim, filho. Às vezes, fazer a coisa certa, mesmo quando parece difícil ou inconveniente, acaba trazendo coisas boas para a nossa vida", respondeu, trocando um olhar cúmplice com Luísa. Naquela noite, ao colocar Miguel para dormir, Carlos contou uma história diferente das habituais. Falou sobre integridade, sobre fazer o certo mesmo quando ninguém está olhando, sobre como pequenas ações podem ter grandes consequências. Miguel ouviu atentamente, os olhinhos pesados de sono, mas absorvendo cada palavra. "Pai, quando eu crescer, quero ser igual a você", murmurou o menino antes de adormecer. Carlos beijou a testa do filho, o coração transbordando de amor e gratidão. A vida tinha tomado um rumo inesperado, mas maravilhoso. E tudo começara com um simples ato de fazer o que era certo. Sexta-feira amanheceu com o céu de São Paulo encoberto por nuvens carregadas, prenunciando uma típica tempestade de verão. Para a família Mendonça, porém, nem mesmo a perspectiva de chuva diminuía a excitação daquele dia especial. Miguel acordou antes do despertador tocar, pulando na cama dos pais, como fazia nos dias de Natal. "Acorda, pai! Acorda, mãe! Hoje vamos ver o Silvio Santos!", exclamou, com os olhos brilhando de expectativa. Carlos e Luísa, que mal haviam conseguido dormir devido à ansiedade pelos novos rumos que suas vidas tomariam, não puderam conter o sorriso diante do entusiasmo do filho. "Calma, campeão. A gravação só começa às 2 da tarde", disse, Carlos puxando o menino para um abraço. "Mas precisamos nos arrumar, tomar café, escolher a roupa mais bonita", insistiu Miguel, já saltando da cama e correndo para o seu quarto. Luísa olhou para Carlos, os olhos marejados de emoção. "Acho que nunca o vi tão feliz", comentou, acariciando o rosto do marido. "E tudo graças a você." "Graças a nós", corrigiu Carlos. "Se não fosse por você e Miguel, eu não teria a força para recomeçar depois de sair da polícia. Vocês são meu motivo para seguir em frente todos os dias." O casal se abraçou por um momento, compartilhando silenciosamente a gratidão pelo caminho que os havia trazido até ali. Os últimos anos não tinham sido fáceis. A saída de Carlos da Polícia Militar, após uma operação traumática que resultou em estresse pós-traumático, havia sido um período difícil. As contas se acumularam.
O apartamento alugado era modesto demais para 3 pessoas e as perspectivas pareciam limitadas. Agora, como que por um milagre, uma porta inesperada se abria. Após um café da manhã festivo, com panquecas preparadas por Luísa, o prato favorito de Miguel, a família se dedicou a escolher as roupas para a gravação. Miguel optou por uma camisa azul marinho e calça jeans, igual ao Silvio Santos, como fez questão de ressaltar. Luísa escolheu um vestido simples, mas elegante, que guardava para ocasiões especiais. Carlos, por sua vez, vestiu uma camisa social branca e calça preta, roupas que usava em datas importantes. Ao meio-dia, pegaram o metrô em direção a Osasco. Carlos poderia ter usado o carro, mas preferiu o transporte público para evitar o estresse do trânsito e do estacionamento. No vagão, Miguel não parava de falar sobre o que esperava ver no programa, enquanto os pais trocavam olhares cúmplices, divertindo-se com a empolgação do filho. Quando chegaram aos estúdios do SBT, foram recebidos por Denise, a mesma assistente que os havia acompanhado no dia anterior. Ela os guiou até uma sala reservada, onde um lanche estava servido para convidados especiais. Carlos, o Alexandre pediu para avisar que passará aqui antes da gravação. E o Silvio solicitou que vocês tenham lugares reservados na primeira fileira da plateia, informou Denise, entregando crachás de visitantes VIP para os 3. Miguel olhava para tudo boquiaberto, especialmente para o buffet de lanches que incluía sanduíches, salgadinhos, frutas e uma variedade de doces que fizeram seus olhos brilharem. "Posso comer o que quiser, mãe?" perguntou com expectativa. "Claro, filho, mas com moderação, ok?" respondeu Luísa, trocando um sorriso com Denise. Enquanto Miguel se servia, acompanhado de perto por Luísa, Carlos foi abordado por Alexandre, que entrou na sala acompanhado por uma mulher elegante que aparentava ter cerca de 50 anos. Carlos, que bom que chegaram cedo", cumprimentou Alexandre com um aperto de mão firme. "Quero apresentar Patrícia Abravanel, filha do Silvio e uma das diretoras da emissora." Carlos sentiu um frio na barriga ao apertar a mão de uma das herdeiras do Império de Comunicação. "É um prazer conhecê-la, senhora", disse respeitosamente. "O prazer é meu, Carlos", respondeu Patrícia com um sorriso caloroso. "Meu pai não para de falar sobre você desde o incidente no shopping. Ele tem um sexto sentido para identificar pessoas de caráter, sabe? E raramente se engana." Carlos assentiu, sem saber exatamente como responder ao elogio. Patrícia continuou. "Queria agradecer pessoalmente por aceitar nossa proposta. O Departamento de Segurança é fundamental para a operação dos estúdios, e pessoas com sua formação e postura são exatamente o que precisamos. Obrigado pela confiança. Prometo não decepcionar", garantiu Carlos. Nesse momento, Luísa e Miguel se aproximaram e Carlos fez as apresentações. Miguel, geralmente tímido com estranhos, surpreendeu os pais ao se dirigir diretamente a Patrícia. "Você é filha do Silvio Santos? Eu vejo você na TV também", exclamou com admiração infantil. Patrícia riu, encantada com a espontaneidade do menino. "Sou sim, e você deve ser o Miguel, não é? Ouvi dizer que é um grande fã do programa do meu pai." "Sim, meu quadro favorito é o Jogo das 3 Pistas", respondeu Miguel, perdendo completamente a timidez. "Que coincidência! Hoje vamos gravar justamente esse quadro. E sabe de uma coisa?" Patrícia se abaixou para ficar na altura de Miguel. "Acho que vamos precisar de uma ajudinha especial para esse jogo. Você toparia participar?" Os olhos de Miguel se arregalaram de emoção e ele olhou para os pais, buscando aprovação. "Pode participar?" perguntou Patrícia, dirigindo-se a Carlos e Luísa. "Claro, se ele quiser", respondeu Luísa, tão surpresa quanto o filho. "Eu quero!" exclamou Miguel, praticamente pulando de excitação. "Ótimo! Então a Denise vai explicar como funciona, e daqui a pouco vocês vão para a plateia. A gravação começa em 1 hora", informou Patrícia,
despedindo-se com um aceno caloroso. Depois que Patrícia e Alexandre saíram, Denise explicou que Miguel ajudaria na apresentação das pistas do jogo, segurando as placas com as dicas para os concorrentes. Era uma participação simples, mas que faria a alegria do menino e certamente resultaria em algumas interações divertidas com Silvio Santos, conhecido por improvisar com crianças durante o programa. Quando finalmente se dirigiram ao estúdio principal, Carlos não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Em menos de uma semana, sua vida havia mudado completamente. De um segurança de shopping que mal conseguia pagar as contas, a um funcionário do SBT com seu filho prestes a participar do programa mais tradicional da televisão brasileira. O estúdio era ainda mais impressionante ao vivo do que pela TV. As famosas escadas coloridas, a iluminação profissional, as câmeras posicionadas estrategicamente, tudo parecia maior e mais vibrante. A plateia já estava quase completa, composta majoritariamente por mulheres de todas as idades, vestidas com roupas coloridas e animadas, com a perspectiva de ver o apresentador mais carismático do Brasil. Carlos, Luísa e Miguel foram conduzidos aos lugares reservados na primeira fileira. Alguns minutos depois, um assistente de produção veio buscar Miguel para explicar sua participação e posicioná-lo adequadamente para o quadro. "Não se preocupem, vou cuidar bem dele", garantiu o assistente ao notar a expressão apreensiva de Luísa. "Vai ser rapidinho e ele vai se divertir muito." Enquanto esperavam o início da gravação, Carlos notou algo curioso. Várias pessoas na plateia e alguns funcionários do estúdio o olhavam e cochichavam. Alguns até apontavam discretamente. Foi quando percebeu que sua história havia se espalhado não apenas nas redes sociais, mas também entre os colaboradores da emissora. "Acho que você virou uma pequena celebridade", sussurrou Luísa, também notando os olhares. Carlos sorriu, desconfortável com a atenção. Ele sempre preferira o anonimato, a discrição. Era parte de sua personalidade e de sua formação profissional. No entanto, agora precisaria se acostumar com um pouco mais de visibilidade. Às 14h30 em ponto, as luzes do estúdio diminuíram e uma voz de locutor anunciou a entrada de Silvio Santos. A plateia irrompeu em aplausos entusiasmados quando o apresentador, aos 93 anos, mas com energia de alguém décadas mais jovem, subiu as escadas dançando e acenando, vestindo seu tradicional terno azul marinho e os sapatos bicolores. "Oi, oi, oi! Quem quer dinheiro?" saudou, com seu bordão característico, provocando ainda mais aplausos. A gravação seguiu com o ritmo dinâmico que fazia do programa um sucesso há décadas. Silvio interagia com a plateia, contava piadas, comentava notícias do momento, tudo com aquele carisma inigualável que atravessava gerações. Carlos e Luísa assistiam encantados, como se fossem crianças novamente. Quando chegou a hora do jogo das 3 pistas, Silvio fez um anúncio especial. "Hoje temos um ajudante muito especial para nosso jogo. É o filho do nosso novo diretor de segurança, um rapaz que conheci recentemente porque o pai dele, acreditem, me expulsou de uma área restrita do shopping", contou, provocando risadas na plateia. E isso mesmo, ele estava fazendo o trabalho dele como deve ser. E sabe o que eu fiz? Contratei o homem, porque precisamos de gente séria, que segue as regras. Vamos dar uma salva de palmas para o Miguel, nosso ajudante de hoje. A plateia aplaudiu entusiasticamente enquanto Miguel entrava. No palco, um pouco tímido, mas visivelmente emocionado. Silvio se abaixou para ficar na altura dele, colocando o microfone para que o menino falasse. "Quantos anos você tem, Miguel?" perguntou Silvio. 6 anos, respondeu Miguel com voz trêmula. 6 anos e já está trabalhando na televisão, brincou Silvio, arrancando risadas da plateia. "E o que você quer ser quando crescer?" Miguel olhou para a direção onde os pais estavam sentados antes de responder. "Quero ser como meu pai, fazer sempre a coisa certa, mesmo quando ninguém está olhando."
Ah, coletivo ecoou pela plateia, tocada pela resposta sincera do menino. Silvio, visivelmente emocionado, abraçou Miguel. É por isso que o Brasil ainda tem jeito, minha gente. Por causa de pais que ensinam valores aos filhos, declarou o apresentador, provocando aplausos espontâneos. O resto da gravação foi um momento mágico para a família Mendonça. Miguel desempenhou seu papel com perfeição, segurando as placas com as pistas enquanto Silvio conduzia o jogo. Carlos e Luísa assistiam emocionados, orgulhosos do filho e gratos pela oportunidade única que estavam vivendo. Ao final da gravação, que durou cerca de 4 horas, a família foi convidada para um encontro privado com Silvio em seu camarim. Lá o apresentador, já sem o paletó e mais relaxado, conversou informalmente com eles, perguntando sobre suas vidas, seus sonhos, suas dificuldades. Sabe, Carlos, encontrar pessoas como você me dá esperança, comentou Silvio enquanto saboreava um café. O Brasil precisa de mais gente que faça o certo sem esperar recompensa, e estou feliz que, pelo menos desta vez, o certo foi recompensado. O senhor nem imagina como essa oportunidade mudará nossas vidas, respondeu Carlos emocionado. Nunca imaginei que um dia normal de trabalho pudesse resultar em algo assim. A vida é cheia de surpresas, meu filho, e às vezes as melhores oportunidades surgem nos momentos mais inesperados, filosofou Silvio, com a sabedoria de quem já havia vivido muitas décadas e construído um império a partir do nada. Antes de se despedirem, Silvio fez questão de tirar fotos com a família e presenteou Miguel com um envelope. Só abra quando chegar em casa, combinado? Disse, piscando para o menino. Miguel assentiu, curioso, mas respeitando o pedido. No caminho de volta para casa, a família estava silenciosa, cada um processando à sua maneira a experiência extraordinária que haviam vivido. Foi apenas quando chegaram ao pequeno apartamento na Penha que Miguel lembrou-se do envelope e pediu permissão aos pais para abri-lo. Dentro havia uma carta escrita à mão pelo próprio Silvio Santos e 10 notas de R$100, totalizando R$1.000. Posso ler a carta, pai? Pediu Miguel, entregando o papel a Carlos. Carlos leu em voz alta. Querido Miguel, hoje você me ajudou no programa e fez um trabalho excelente. Por isso está recebendo seu primeiro cachê como assistente de palco do SBT. Mas lembre-se, o dinheiro é importante, mas o caráter vale muito mais. Continue seguindo o exemplo do seu pai, fazendo sempre o certo, mesmo quando ninguém está olhando. Um abraço do seu amigo, Silvio Santos. Luísa enxugou as lágrimas que escorriam pelo rosto, enquanto Carlos tentava disfarçar a própria emoção. O que vamos fazer com esse dinheiro, filho? Perguntou Luísa. Miguel pensou por alguns segundos antes de responder. Podemos guardar para a nossa casa nova? O sonho da casa própria era algo que Carlos e Luísa mencionavam frequentemente, explicando ao filho a importância de economizar para realizá-lo algum dia. Acho uma ótima ideia, concordou Carlos, abraçando o filho com orgulho. Naquela noite, após colocar Miguel para dormir, Carlos e Luísa sentaram-se na pequena varanda do apartamento, contemplando as luzes da cidade e conversando sobre os planos para o futuro. Com o novo emprego de Carlos, a perspectiva de Luísa retomar os estudos de enfermagem e agora este presente inesperado, que seria o início da poupança para a casa própria, o futuro nunca parecera tão promissor. Você acha que nossa vida vai mudar muito? Perguntou Luísa, encostando a cabeça no ombro do marido. Vai, com certeza, mas prometo que não vamos mudar, respondeu Carlos, beijando-lhe a testa. Continuaremos sendo as mesmas pessoas com os mesmos valores. Só teremos mais oportunidades e menos preocupações. O final de semana passou rapidamente, com a família recebendo visitas de parentes curiosos para saber detalhes da experiência nos estúdios do SBT. No domingo, assistiram juntos ao programa, que havia sido editado e agora ia ao ar. Ver Miguel na televisão, interagindo com Silvio Santos, foi surreal.
O telefone não parou de tocar, com amigos e conhecidos ligando para comentar a aparição do menino. Na segunda-feira, Carlos iniciou oficialmente seu trabalho no Departamento de Segurança do SBT. Foi recebido calorosamente pela equipe, que já havia sido informada sobre sua contratação e a história por trás dela. Alexandre, o diretor que se aposentaria em breve, dedicou a semana inteira a apresentar Carlos a todos os procedimentos, sistemas e particularidades da segurança de uma emissora de televisão. É um mundo completamente diferente do shopping, ou mesmo da polícia, explicou Alexandre enquanto mostravam o sistema de credenciamento de visitantes. Aqui lidamos com celebridades, fãs entusiasmados, equipamentos caríssimos e, principalmente, a imagem da empresa. Cada detalhe importa. Carlos absorvia cada informação com atenção e respeito, fazendo anotações detalhadas e demonstrando interesse genuíno em aprender. Sua experiência na Polícia Militar se mostrou valiosa, especialmente nos protocolos de segurança para situações de emergência. Nas semanas seguintes, a vida da família Mendonça entrou em um novo ritmo. Carlos se adaptava bem ao novo emprego, ganhando a confiança dos colegas e superiores. Luísa, beneficiada pelo plano de saúde que agora cobria toda a família, finalmente conseguiu tratar um problema crônico de coluna que a incomodava há anos. Miguel, por sua vez, tornou-se uma pequena celebridade na escola, onde os colegas e professores viram sua participação no programa. Um mês após o início de Carlos no SBT, a família recebeu uma ligação inesperada de uma produtora do programa Domingo Legal, apresentado por Celso Portiolli. Estamos preparando uma reportagem especial sobre histórias inspiradoras e gostaríamos muito de contar a de vocês, explicou a produtora. Teria uma matéria sobre como um ato de integridade no trabalho mudou a vida de uma família. Carlos hesitou. Ele nunca foi de buscar os holofotes e se sentia desconfortável com a ideia de expor sua vida pessoal na televisão. Por outro lado, compreendia o valor inspiracional que sua história poderia ter para outras pessoas. Preciso conversar com minha esposa e pensar um pouco, respondeu diplomaticamente. Naquela noite, discutiu o assunto com Luísa. O que você acha? Perguntou genuinamente em dúvida. Acho que sua história pode inspirar muita gente, Carlos, respondeu Luísa após refletir. Num país onde tantos buscam atalhos e jeitinhos, mostrar que a honestidade e o profissionalismo podem ser recompensados é importante, especialmente para jovens que estão começando suas carreiras. Carlos considerou as palavras da esposa. Ela tinha razão. Talvez sua experiência pudesse motivar outros a manterem seus princípios, mesmo quando parecia não valer a pena. Ok, vamos fazer, decidiu finalmente. A reportagem foi gravada na semana seguinte, com uma equipe visitando a casa da família, o Shopping Morumbi, onde Carlos havia trabalhado, e os estúdios do SBT. Carlos contou sua versão do encontro com Silvio Santos, explicando como seguiu o protocolo, mesmo sem reconhecer inicialmente o apresentador. Luísa falou sobre as dificuldades que enfrentavam antes e como a vida havia mudado. Miguel, por sua vez, roubou a cena com seu carisma natural diante das câmeras. A matéria foi ao ar em um domingo, alcançando milhões de telespectadores em todo o Brasil. A história da família Mendonça tocou corações e gerou uma onda de comentários positivos nas redes sociais. Finalmente, uma história inspiradora na TV. Parabéns ao Carlos por sua integridade. Exemplo de que o caminho certo, mesmo sendo mais difícil, vale a pena. Isso sim é um exemplo para meus filhos. Vou mostrar esta reportagem para eles. Na segunda-feira seguinte, Carlos foi surpreendido ao chegar ao trabalho e encontrar Alexandre e Patrícia Abravanel, esperando por ele na entrada dos estúdios. Bom dia, Carlos. Vimos a reportagem ontem. Ficou excelente, cumprimentou Patrícia com um sorriso caloroso. Obrigado.
Confesso que fiquei um pouco envergonhado com tanta exposição, admitiu Carlos. Não fique. Sua história está inspirando muita gente, garantiu Alexandre. Inclusive, é sobre isso que queremos conversar. Venha conosco. Carlos seguiu os dois até uma sala de reuniões, onde encontrou Roberto Cohen, o diretor de programação, e uma mulher que não conhecia, mas que se apresentou como Cristiane Gomes, coordenadora de recursos humanos. Carlos, depois da reportagem de ontem, recebemos dezenas de mensagens de telespectadores elogiando sua postura e sua história. Começou Patrícia. Isso nos deu uma ideia. O SBT sempre valorizou histórias de superação e exemplos positivos. Gostaríamos de propor algo a você. Carlos ouvia atentamente, curioso sobre o que viria a seguir. Estamos desenvolvendo um projeto de conscientização para jovens sobre ética no trabalho e integridade pessoal, explicou Cristiane. Seria uma série de palestras em escolas e universidades, e gostaríamos que você fosse um dos nossos porta-vozes. Eu? Mas não tenho experiência com palestras, respondeu Carlos, surpreso com a proposta. Não precisa ser nada formal ou técnico, garantiu Roberto. Apenas sua história, contada com suas palavras. A ideia é mostrar a jovens que estão entrando no mercado de trabalho que fazer o certo compensa, mesmo quando parece que ninguém está vendo. Carlos refletiu por alguns instantes. A ideia de falar em público o intimidava um pouco, mas o propósito, por trás do projeto, ressoava profundamente com seus valores. Eu toparia, mas precisaria conciliar com meu trabalho no departamento de segurança, ponderou. Isso não seria problema, interveio Alexandre. As palestras seriam ocasionais e consideraríamos como parte de suas funções no SBT. Além disso, você receberia um adicional por cada apresentação. A proposta era interessante não apenas pelo aspecto financeiro, mas principalmente pela oportunidade de impactar positivamente a vida de jovens em formação. Carlos aceitou, com a condição de receber algum treinamento para falar em público, o que foi prontamente acordado. Nas semanas seguintes, Carlos participou de um curso de oratória oferecido pelo próprio SBT para seus apresentadores. Aprendeu técnicas para controlar o nervosismo, estruturar uma apresentação e engajar a audiência. Para sua surpresa, descobriu que tinha um talento natural para contar histórias de forma envolvente. Sua primeira palestra foi realizada em uma escola técnica na Zona Sul de São Paulo, para alunos do curso de administração. Inicialmente nervoso, Carlos encontrou seu ritmo ao começar a compartilhar sua trajetória. Os anos na polícia militar, as dificuldades após a saída, o trabalho no shopping, o encontro inesperado com Silvio Santos e a mudança de vida que se seguiu. Mas o ponto principal da minha história não é a sorte de ter encontrado uma celebridade, enfatizou, olhando nos olhos dos jovens que o escutavam atentamente. É que eu não estava fazendo nada extraordinário naquele dia. Estava apenas cumprindo meu dever, seguindo as regras, fazendo o que era certo. E é isso que quero que vocês levem daqui hoje. A integridade não deve ser situacional. Ela deve ser parte de quem vocês são, todos os dias, em todas as circunstâncias. A resposta dos estudantes foi surpreendentemente calorosa. Muitos se aproximaram após a palestra para fazer perguntas e compartilhar suas próprias experiências. Um jovem em particular, de aproximadamente 18 anos, esperou que todos se afastassem para abordar Carlos em particular. Senhor, só queria agradecer. Estou no primeiro emprego, como estagiário em uma empresa, e recentemente presenciei algumas irregularidades que me deixaram desconfortável. Estava com medo de falar algo e perder a oportunidade, mas depois de ouvir sua história, decidi que vou relatar o que vi ao RH, mesmo que isso signifique perder o estágio. Carlos sentiu uma emoção profunda ao perceber o impacto real que sua história estava tendo.
Aquele jovem, cujo nome nem sequer havia perguntado, estava disposto a arriscar uma oportunidade profissional para fazer o certo. Isso era mais valioso do que qualquer reconhecimento público ou vantagem material que sua nova posição havia trazido. Você está fazendo a escolha certa, garantiu Carlos, colocando a mão no ombro do rapaz. E se precisar de alguma orientação ou apoio, pode me procurar. Nas semanas e meses seguintes, Carlos realizou palestras em diversas instituições de ensino, sempre com o mesmo propósito: inspirar jovens a valorizarem a integridade em suas vidas pessoais e profissionais. Sua história, agora conhecida em todo o Brasil graças à televisão e às redes sociais, tornara-se um símbolo de que, às vezes, o caminho correto, embora mais difícil, pode levar a destinos surpreendentes. Enquanto isso, sua carreira no Mirum SBT progredia. Carlos demonstrou competência no departamento de segurança, implementando melhorias nos protocolos e treinando novos funcionários. Alexandre, seu mentor, finalmente se aposentou ao final do ano e, para surpresa de todos, Carlos foi indicado para assumir a posição de coordenador do setor, não ainda como diretor, posto que ainda precisava ganhar mais experiência, mas como uma clara indicação de que estava no caminho certo. A vida da família Mendonça transformou-se completamente. Com o salário melhor e os adicionais das palestras, conseguiram economizar o suficiente para dar entrada em uma casa própria em um bairro tranquilo da Zona Leste. Luísa retomou os estudos de enfermagem e já estava no estágio final do curso. Miguel continuava sendo o mesmo menino doce e esperto, agora estudando em uma escola melhor e tendo acesso a atividades extracurriculares como natação e inglês. Em uma tarde de domingo, quase um ano após o incidente no shopping, a família reuniu-se na sala de sua nova casa para assistir ao programa Silvio Santos, como já havia se tornado tradição. O apresentador, em um momento de improviso característico, olhou para a câmera e disse: "Vocês se lembram daquele segurança que me expulsou de uma área restrita do shopping? Pois é, hoje ele é nosso coordenador de segurança. E sabem, por quê? Porque fez o certo, mesmo sem saber quem eu era. Isso é caráter, minha gente. É isso que o Brasil precisa." Carlos sorriu, abraçando Luísa e Miguel no sofá de sua casa própria, sentindo uma gratidão profunda pela reviravolta que sua vida havia tomado. O que começara como um dia comum de trabalho, transformara-se em uma jornada extraordinária de crescimento, reconhecimento e, acima de tudo, validação de seus valores mais profundos. A história do segurança que expulsou Silvio Santos do shopping sem saber quem ele era havia se tornado mais do que um episódio viral nas redes sociais ou uma curiosidade televisiva. Transformara-se em um símbolo de que, em um país muitas vezes desacreditado em suas instituições e valores, ainda havia espaço e recompensa para a integridade e o profissionalismo. E para Carlos, a maior recompensa não eram o emprego, a casa nova ou o reconhecimento público. Era olhar nos olhos de seu filho e saber que estava dando o exemplo certo, que estava criando um homem que, assim como ele, faria sempre o certo, mesmo quando ninguém estivesse olhando. Porque, no final das contas, o caráter não se constrói nos grandes momentos de visibilidade, mas nas pequenas escolhas diárias que fazemos quando acreditamos que ninguém está prestando atenção. E essa, talvez, seja a lição mais valiosa que sua história tinha para ensinar ao Brasil. Chegamos ao final desta história emocionante que nos lembra o valor da integridade e do caráter. Carlos nos ensinou que fazer o certo, mesmo quando ninguém está olhando, pode transformar vidas. E Silvio Santos, com sua sabedoria e generosidade, mostrou por que conquistou o coração de milhões de brasileiros. Você também sente aquela saudade dos domingos com Silvio em nossa telinha? Quais memórias ele desperta em você? Talvez o programa que assistia em família, os bordões que repetia, ou aquela risada inconfundível
que alegrava sua casa? Qual parte desta história mais tocou seu coração? Foi a coragem de Carlos, a inocência de Miguel ou a lição de vida que Silvio nos deixou? Se esta narrativa aqueceu seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe suas memórias nos comentários. Sua história com o Silvio Santos importa e quero muito conhecê-la. Juntos, mantemos viva a lembrança deste brasileiro que nos ensinou a sorrir, a sonhar e a valorizar o que realmente importa.